Pronome. Você já ouviu falar? Claro, professor, eu sei o que é um pronome. Legal. Sabe as 6 classificações de pronome? Sabe o conceito de pronome? Sabe o uso dele em coesão, que é tão importante para a redação? Ah, isso aí eu não sei não. Tá bom. Se não sabe, você vai aprender comigo agora. Muito legal! Aprender gramática é muito legal. Você deve sentir isso daí. Amar a gramática, é a tua língua. Aprender a estruturar, e é o que nós estamos fazendo por aqui, neste canal. Eu estou aqui para ajudá-los. Já estou na morfologia, trabalhei substantivo, adjetivo, estou agora em pronome. Pronome é uma classe gramatical, já tem um nome. Aí você diz, eu estou lembrando que a senhora falou que substantivo é nome. Muito bem, substantivo é nome. Qualquer coisa que eu nomeio. Caderno, máquina, impressora, o que eu nomear é um substantivo. Pronome tem um pouquinho de nome, justamente porque o pronome é uma classe gramatical que ela vai acompanhar ou substituir o substantivo. Legal, é uma classe bem ligada ao substantivo. Dentro de um sintagma, que nós vamos trabalhar essa ideia do sintagma nominal, que um sintagma nada mais é do que um agrupamento, nós temos no sintagma o substantivo, que vai ser sempre um núcleo, e o pronome, quando ele é um pronome que acompanha, ele é um pronome adjetivo, ele vai ser um determinante deste substantivo. Aí você já me pergunta, professora, e quando ele substitui o substantivo? Ele vai exercer a função de substantivo, ele vai ser núcleo. Vamos a exemplos. É muito mais fácil quando nós temos exemplos. O primeiro exemplo, eu vou colocar um substantivo. Quando eu digo, os alunos não chegaram cedo. Alunos, a parte que está em vermelho é um substantivo, é um nome. Se num contexto eu não quero usar o substantivo, eu quero colocar um pronome, algo que substitua este substantivo, eu posso dizer, ninguém chegou cedo. Ninguém substitui a palavra alunos. Ninguém é um pronome indefinido porque ele não me dá a certeza de quem é ou de quem são. Neste caso aqui eu tenho um pronome que substituiu o substantivo. Eu tenho um pronome substantivo. Agora, se eu disser nenhum aluno chegou cedo, nenhum se refere ao substantivo aluno. Nenhum é um pronome e ele se refere ao substantivo aluno. Ele acompanha o substantivo. Neste caso, ele é um pronome adjetivo. Um outro exemplo para entender melhor o assunto. Prendi teu cachorro, mas não o maltratei. Prendi teu cachorro. Teu é um pronome que se refere ao substantivo cachorro. Teu é um pronome adjetivo, ele acompanha o substantivo. Agora, na outra oração, quando eu não falo o substantivo cachorro, mas eu uso o pronome o e digo mas não o maltratei, este o é um pronome que substitui o substantivo cachorro. Neste caso aqui, ele é um pronome substantivo. Esta é a definição de pronome, é muito fácil. Nós temos 6 grandes grupos de pronomes e é muito importante que você saiba cada um e também como eles atuam na oração. Os pronomes pessoais se subdividem em pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. São aqueles pronomes que geralmente eles substituem um substantivo, eles exercem a função de sujeito também dentro da sintaxe. Eu estou dizendo que geralmente. Os pronomes oblíquos, que eles funcionam sintaticamente como objeto, são os pronomes me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, lhe, o, a, ele, ela. Nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, lhes, os, as, eles e elas. Nós temos uma divisão nos pronomes oblíquos, os pronomes átonos, que é o me, te, se, o, a, lhe, vos, nos. São os pronomes que eles acompanham o verbo. E lá no assunto colocação pronominal, nós temos que saber quando devemos colocar estes pronomes antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo, que é a questão da próclise, ênclise e mesóclise. Muito importante aprendê-los agora para depois saber como usar. Muito diferente dos pronomes tônicos, o mim, comigo, o ti, contigo, o si, este si, SI, quando eu digo ele tomou para si. Observem que este para si, o si é um pronome tônico, é um pronome oblíquo tônico.
Além disso, dentro dos pronomes pessoais, também temos os pronomes de tratamento. Aqueles pronomes que nós devemos saber quando usar para uma pessoa de cerimônia a nomenclatura correta. A questão do senhor, senhora, vossa senhoria, vossa eminência e assim por diante. Outra classificação do pronome são os pronomes possessivos. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seus, suas, da ideia de posse. Quando eu digo assim, minha casa é pequena, a ideia de que a casa pertence a alguém, a um eu, a uma primeira pessoa. Tua casa é pequena, este teu se refere a uma segunda pessoa. A sua casa é pequena, este sua se refere a uma terceira pessoa. Os pronomes possessivos também se referem às pessoas do discurso. É claro que nós devemos saber usar. Eles são elementos de coesão, mas em determinados momentos eles podem causar ambiguidade. Quando eu digo José, vírgula, Pedro levou o seu chapéu, no contexto este seu se refere a quem? A Pedro ou a José? Percebam que nós devemos usar com cuidado os pronomes possessivos, principalmente o seu e o sua, mas os pronomes possessivos são elementos de coesão. Eles servem para ligar ali as palavras dentro do texto, aliás, como todos os pronomes. Eles são elementos de coesão. Quando eu falo de coesão, eu estou falando de redação, eu estou falando de estrutura textual, eu estou falando de ligação. São muitos os elementos na gramática que servem de elementos de coesão. Os pronomes demonstrativos, muitas vezes eles causam um problema ali para muitas pessoas que não sabem usar, porque eles dizem respeito à distância. Quando eu digo este mouse me pertence. Este está com a primeira pessoa do discurso ou está muito próxima da pessoa do discurso. Se de repente eu deixo o mouse perto de mim, eu sou a primeira pessoa do discurso e o mouse está próximo à segunda pessoa do discurso e eu digo esse mouse te pertence. Esse se refere à segunda pessoa do discurso. No entanto, se o mouse estiver longe da primeira e da segunda, se refere à terceira pessoa do discurso. Aquele mouse te pertence. Os pronomes demonstrativos também podem indicar referência ao tempo. Quando eu me refiro a 2024 e digo este ano, eu estou me saindo muito bem. Este é o ano de 2024. Se eu me referir a 2023, eu digo esse ano ou nesse ano eu me saí bem. Se for um ano distante, eu vou dizer naquele ano eu me saí bem. Temos mais classificação de pronome. Temos os pronomes relativos. Esses pronomes eles são importantes demais. Por quê? Os pronomes relativos vão introduzir as orações adjetivas. As orações subordinadas adjetivas que nós estudamos lá na sintaxe. Serão os conectivos que introduzirão essas orações e sintaticamente eles vão ter funções. E só a função do pronome relativo já dá um assunto enorme na gramática. Aqui na morfologia, que é o nosso estudo, saber o que é o pronome relativo, você tem que saber que um pronome relativo ele é um pronome que ele se refere sempre a um antecessor, ou seja, um termo anterior. E este termo ou é um substantivo ou um pronome substantivo. Vamos ao exemplo. O ônibus que esperamos está atrasado. O ônibus está atrasado. Eu digo que é a oração principal. No meio desta oração principal tem outra oração, que é que esperamos. Este que é o pronome relativo. Ele está próximo ao substantivo ônibus e ele se refere ao substantivo ônibus. O ônibus que esperamos. Que se refere a ônibus. O ônibus esperamos. Ele sempre vai se referir a um substantivo ou um pronome substantivo anterior. Vamos a outro exemplo. O lugar onde paramos era deserto. O lugar era deserto. A oração principal. No meio desta oração principal, eu tenho o onde paramos. Onde é o pronome relativo. É claro que este onde tem muitas outras funções na língua portuguesa. Quando ele é um pronome relativo, ele se refere a um substantivo anterior. E este substantivo anterior sempre vai ser um lugar. Se você usar o onde em outro contexto que não seja lugar, você vai errar. Que é muito comum, inclusive, os alunos utilizarem em outros contextos que não é lugar. E erram bastante. Este é um dos grandes erros das provas de redação. Onde se refere a lugar. Sempre vai se referir a lugar. Pronome relativo
é o que também tem muitas funções na língua portuguesa, o que se desdobra em o qual, a qual, os quais, as quais. Temos também o pronome onde, como, cujo, cuja, ou seja, são muitos os pronomes relativos e você deve conhecer muito bem a função deste pronome. Os pronomes indefinidos, o nome já diz, indefinido. Eles indicam que existe um ser, existe alguém ou um grupo, mas não se identifica este grupo. É o ninguém, alguém, algum, certo, certa, cada, outro, outra, fulano, cicrano, tudo isso é pronome indefinido. Na frase, magoar alguém é transferir para outrem a degradação que temos em nós. É uma frase que tem muitos pronomes, inclusive o pronome indefinido. Magoar alguém. Alguém é um pronome indefinido. Eu poderia dizer magoar o Paulo, mas eu digo magoar alguém. Eu não disse exatamente quem era a pessoa. Usei um pronome indefinido, que é um pronome substantivo. Depois, na frase da Simone Weil, ela diz transferir para outrem. Outrem também é um pronome indefinido. É a mesma coisa que outro. Transferir para outro. Outrem, outro, outra são pronomes indefinidos. Também um pronome substantivo, a degradação que temos em nós. E por fim, também temos os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos, eles servem para fazer uma pergunta de forma direta ou indireta. Se eu digo, o que há contigo? Este que é um pronome interrogativo. E eu perguntei diretamente. Outro exemplo, quem foi que comeu o meu bolo? Quem foi que comeu o meu bolo é um pronome definido que se refere a um ser, tem uma interrogação, é uma pergunta direta. Se eu reformular esta pergunta e colocar com um verbo, perguntei quem comeu o meu bolo. Observe que nesta pergunta eu não coloco a interrogação. Por quê? É uma pergunta indireta. É uma interrogação de forma indireta. Mas o pronome quem também continua lá. Continua sendo o pronome. Então, o que, quantas, quem. Observe que o que novamente está aqui. O quem pode ser mais de uma classe gramatical. São palavras que nos exigem cuidado. Porque existe uma polissemia na língua portuguesa. A polissemia é quando eu tenho mais de um uso de determinadas palavras, ou seja, elas podem ser mais de uma classe gramatical. Pois é, e nós passeamos pelos pronomes, é claro, se você me perguntar é só isso, claro que não. Tem muita coisa, mas se você já aprender a classificação do pronome, se você souber que o pronome ele serve como elemento de coesão e que a coesão ela é da redação, que serve de tessitura do texto e que você precisa conhecer os pronomes para também usar corretamente a coesão, já está de bom tamanho. O resto dá para correr atrás. E em outro momento nós vamos retomar a aula e aprofundar mais o conteúdo. Até a próxima!